Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo aqui no Mundo da FM. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês se inscreverem, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Hoje, 3 jogos muito legais que eu vou trazendo para vocês. Naquele mesmo esquema, né? Agora acabou o segundo jogo do dia, né? Porque eu já trouxe no vídeo de ontem o jogo da Espanha e vou trazer, obviamente, no vídeo de hoje, mas já fazendo sempre o pós-partida, sempre as análises, né? Agora acabou de acabar. Egito 1, Bélgica 1, ainda vai ocorrer durante o vídeo, vocês vão percebendo, né? Vai acontecendo, principalmente ao longo aqui, né? Vou colocar os placares, aqui as escalações, e vocês vão percebendo o tom abaixando durante o vídeo, né? Vai ficando um tom um pouco mais comedido, principalmente porque vai anoitecendo, né? E, inclusive, eu não posso fazer tanto barulho quanto posso fazer agora ou até no terceiro jogo, que vai ser daqui a pouquinho entre o Uruguai e a Arábia Saudita, né? E para fechar também no vídeo, no próprio vídeo também a gente vai trazer análise sobre Irã e Nova Zelândia, gente. Muito que bem, falando sobre esse Egito e Bélgica, cara, jogo muito interessante, um jogo muito empolgante, de certa forma, até um certo período de tempo, né? Duas equipes que jogam de maneiras totalmente agressivas e ofensivas, só que o Egito teve que se comportar de uma maneira muito mais defensiva e principalmente sem bola, se propor a explorar os erros defensivos da Bélgica sem bola para poder partir num contra-ataque muito interessante, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a escalação do próprio Egito, que foi escalado pelo técnico Hassan, foi escalado num 4-2-3-1, né, o famoso 4-2-3-1, com o Shoebir no gol, Harani, Ibrahim, Fati e Fatou na linha de defesa, Atay e Lassan, Zico, Salah e Ashur e o Marmoush, né? O Marmoush, atacante do Manchester City, foi escalado como centroavante, ele que pode jogar também nessa função um pouco mais pro lado, mas normalmente ele também é o centroavante até reserva do Haaland no Manchester City, né? Contra uma Bélgica que também jogou mais ou menos um 4-2-3-1, é claro que projetava muito esse lado direito mais acima, né? Então acaba ficando com uma linha de 3, colocando o Meunier junto com o Trossard nessa linha de 3 para o ataque, né? Principalmente tentando explorar esse lado direito, e também o lado esquerdo com principalmente o Doku, né? O Doku. Courtois no gol, Meunier, Ningoy, Mechele e Castan, Tielemans e Onana, Doku, De Bruyne, Trossard e De Ketelaere, né? Colocando o Lukaku no banco, o Lukaku tinha voltando de lesão, né? E foi muito importante para a partida, né? Foi muito importante porque o gol sai dele, mas depois foi dado contra, mas a gente já chega lá, né? Um primeiro tempo muito interessante, porque além do Egito abrir o placar bastante cedo até, a gente via os 19 minutos com o Ashur num passe, encontrando num contra-ataque, a gente viu um Egito sem bola, tentando encontrar como poder furar a defesa da Bélgica, que se colocava muito com essas linhas à frente, e tem zagueiros um pouco lentos, né? Tirando o Nigoy, são zagueiros e defensores muito lentos, né? Uma geração belga mais envelhecida. É claro que vem tentando renovar sua seleção, mas não necessariamente a renovação também parte de jogadores com muita velocidade na defesa. Só o Nigoy tem um pouco mais de velocidade. Então você ter essas linhas altas da Bélgica acaba um pouco atrapalhando como a própria Bélgica vai jogar, né? E nessas jogadas de contra-ataque do Egito, né? O Egito tem uma seleção muito rápida, muito veloz. A gente já viu isso no amistoso contra o Brasil. Vê novamente isso contra a Bélgica agora, né? A jogada do primeiro gol nasce do Salah tentando partir desse contra-ataque, onde ele consegue achar o Achu entrando da sua área, né? Saindo dessa ponta esquerda, entrando para o meio e fazendo um chute de cruzado, impossível para o Courtois pegar, um golaço, inclusive, acho que um dos gols mais bonitos da Copa, por enquanto, né? Não o mais bonito, mas um dos mais bonitos da Copa. Terminou esse primeiro tempo da equipe do Rui Garcia, né, do Rudi Garcia, uma Bélgica pouco criativa, né, muito pouco para a gente falar nesse primeiro tempo, né, da Bélgica. Por mais que tenha muito volume, ficou muito mais com a bola, muito pouco criativa na sua finalização, né, muito parecido com um pouco que foi a Espanha até. Você tinha um De Bruyne que não estava muito inspirado, você tinha também um Doku muito preocupado em tentar quebrar as linhas que não estava conseguindo passar sobre essa última defesa dessa linha de defesa do Egito, né, principalmente pelo lado do Rouhani e o Ibrahim, muito seguros e muito competentes, principalmente para marcar o Doku, o De Ketelaere também, e o Tielemans por esse lado esquerdo, né, o lado esquerdo não estava funcionando, tentava o lado direito, o Meunier não tinha fôlego suficiente para acompanhar, inclusive acabou tomando um baile do Achu no momento que teve, do Lachin também, e do próprio Marmoush.
E no segundo tempo o jogo acabou virando, né? Principalmente com as trocas, as substituições, né? Colocou o Raskin, colocou o The Creeper e também o próprio Lukaku, né? O Lukaku entra e no segundo seguinte, né? Numa jogada de lançamento, tentando agora colocar um pouco mais das ações, né? Contra um Egito que só faz as substituições após o gol, acaba perdendo muita intensidade, né? Porque é um jogo que o Egito, quando o Egito tá jogando esse jogo sem bola, é um jogo muito intenso, de muita correria e muito desgaste físico, né? E acaba sendo pagou o pato, né? Principalmente por esse lance. Esse arrasto que o Lukaku tem, essa força da natureza que é o Lukaku, você contar com o Lukaku saudável é muito importante para qualquer seleção. Ele é um jogador diferencial, ele é um jogador que estava lesionado, acabou de voltar para a Copa do Mundo. Uma excelente notícia para a Bélgica. Um gol que foi dado primeiramente para ele, mas foi um gol contra, né? Acabou se arrastando com todo mundo, né? Se jogando para dentro da área. Mas um empate justo. Empate justo, por mais que a Bélgica tenha tentado mais. Depois, no final do jogo, o Egito também tenha criado suas oportunidades. Acredito que seja um empate bastante justo pelo que foi proposto pelas duas equipes. As duas equipes ainda vão enfrentar o próprio Irã e Nova Zelândia. Então, duas seleções mais fracas, com contextos, mas que pode acabar não auxiliando muito eles, principalmente o Irã, né? O Irã que vai ter que jogar nos Estados Unidos e voltar para o México, então tem toda essa questão logística que pode acabar atrapalhando o Irã, e a Nova Zelândia é a seleção mais fraca do grupo, perdeu, se eu não me engano, eu posso estar me enganado, mas se eu não me engano perdeu 9 dos últimos 11 jogos, então assim, complicado para a seleção neozelandesa, né? Vai enfrentar a Bélgica, que jogou bem melhor no segundo tempo, foi muito mais propositiva, foi muito mais eficiente, e um Egito que vai precisar propor mais o jogo, e vai ter que propor mais o jogo contra as seleções do Irã e do Egito, e talvez também se dê muito bem, até porque tem jogadores excelentes para isso. E o meu destaque da partida, com certeza, vai ser para o... Cara, agora eu tô em dúvida. Eu acho que eu vou acabar votando, por mais que tenha levado o gol, eu vou votar no Ibrahim, né? O zagueiro do Egito. Foi uma partida muito boa, tá? Uma partida muito coerente, muito segura. E o meu destaque também vai ser pro Shoebi, o goleiro que acabou barrando também o lendário goleiro de 40 anos, o El Shaarawy, né? Que poderia ser titular nessa Copa do Mundo. Acabou não sendo nesse primeiro jogo, mas também destaque pro Shoebi. Gente, mais um empate muito emocionante nessa reta final. Uruguai 1, Arábia Saudita 1. Louco Bielsa vem confirmando um desempenho bem questionável no sentido de resultados, é claro que também no sentido também prático da coisa já vinha sido um ciclo muito conturbado, com muitas polêmicas, a gente sabe como é a bagagem, e carregar o El Bielsa no currículo e ter ele como seu técnico, você já traz um monte de problemas, mas você também traz um monte de soluções. É aquela coisa, é o El Louco, né? Então você vai ter uma bagagem extra nesse tipo de sentido, mas nessa partida um Uruguai que tentou, batalhou. É claro que o primeiro tempo muito fraco de ambas as equipes, tá? Eu acho que o primeiro tempo, por mais que tenha chances criadas, tenha alguns lances de perigo, principalmente no final do segundo tempo, o primeiro gol nasce, no final do primeiro tempo, perdão, o primeiro gol nasce, né, nesse finalzinho do primeiro tempo, né, numa bola parada num cruzamento, né, aos 41 minutos pro Al-Amari, numa falha do Muslera, mas um primeiro tempo de poucas oportunidades, né? A gente vê, por exemplo, uma Arábia Saudita do técnico Doniz, né, o grego Doniz, postada muito no 4-4-2, né, com Al-Owais, o Abdulhamid Al-Amari, o Tambaqui e o Al-Habri, uma linha um pouco mais à frente com o Cano e Al-Calabri, Salé e Al-Dassari nas duas pontas, e na linha de ataque, né, o Al-Juarai com Al-Bukarayan, né, o Al-Bukarayan que é atacante da equipe do Al-Ahly, né, muitos jogadores que jogam na Campeonato Saudita, né, apenas um jogador que é o Abdulhamid, né, que joga na Roma, mas foi emprestado por Lens, se eu não me engano, acho que ele foi comprado pelo Lens, joga na equipe francesa, né, o único jogador de fora. Contra um Uruguai que foi postado principalmente, né, não contendo o Arrascaeta, não tendo o Ronald Araújo, não tendo alguns jogadores importantes e tendo que fazer algumas substituições, algumas peças que foram colocadas, por exemplo, para fazer esses testes até numa Copa do Mundo, né? A gente via, por exemplo, o Muslera no gol, Muslera que retoma a titularidade para mim
questionável de certa forma, não vem fazendo uma temporada decente. Eu acho que o não título do campeonato de apertura, né, do campeonato argentino dá uma manchada um pouco no que fez o trabalho do Muslera, pelo menos nessa temporada de 2026. Varela, Cáceres, Oliveira, Matias Oliveira e o Vina, né? O Matias Oliveira vem substituindo o lugar do Ronald Araújo, que está machucado e talvez volte só do terceiro jogo. O Vinha vem substituindo o próprio Matias Oliveira, que vem substituindo o Ronald Araújo. Então cada um tem dois laterais esquerdos. É claro, o Matias Oliveira podendo fazer essa zaga e fez muito bem. O Gart Bentancur na linha de volantes um pouco mais à frente, num 4-2-3-1. Vinas, Araújo e Valverde na ponta direita com o Darwin Núñez na frente, né? Muitas das vezes também fazia um 4-4-2, né? A gente via, por exemplo, o Vinhas acompanhando junto o Darwin Núñez para colocar o Valverde espetado na direita, o Araújo na esquerda, e aí você fazia uma dupla linha de meio-campistas e a zaga com os dois atacantes, né? Tanto o Vinas, esse jogador mais móvel e mais flexível, que consegue se mexer e atrair muito a marcação, com o Darwin Núñez, que é esse 9, também móvel, mas ao mesmo tempo mais goleador, né? Mais 9 mesmo, pelo menos na seleção uruguaia vem jogando uma característica mais de 9. No primeiro tempo a gente não teve tantas coisas importantes, de certa forma. A gente teve, por exemplo, lance de perigo mais pro final de jogo, né? A gente via muito o Uruguai tentando atacar, principalmente pelos corredores, né? Vinha utilizando muito o Vina, que jogou meio mal, né? Teve muitos erros ali. Ele vem sendo muito questionado, né? Principalmente nessa parte física, de questão de resistência física mesmo, até porque ele teve muitas lesões no Flamengo, não conseguiu ter sequência, vai pro River Plate até para poder jogar mais e ter mais minutagem, um jogador importante. Eu acho que aí poderia ter sido testado, por exemplo, até mesmo voltando de lesão, o Piquerez. O Piquerez poderia estar no banco, né? Estava no banco, o Araújo e o De Arrascaeta não estavam no banco, mas o Piquerez estava, talvez poderia ser uma peça a ser utilizada, poderia ser utilizado também o Jiménez. Enfim, opções que o Bielsa acaba utilizando, né? Ele que tem muita implicância até com alguns jogadores, né? Que foram chamados, outros acabaram não sendo chamados. Ele tinha uma implicância enorme, por exemplo, com o Torreira, né? Que lembra do volante ex-Atlético de Madrid e Arsenal, né? O Torreira tinha uma puta implicância com o cara. Acabou que ele nem foi para a Copa do Mundo, né? Tava jogando meio mal também. E a gente via o Uruguai tentando principalmente atacar pelos esses corredores, né? A gente via, por exemplo, pelo lado esquerdo não estava dando muito certo porque o Abdulhamid e o Salete conseguiam principalmente marcar, tirar essa bola do Vinha, tirar essa bola com muita tranquilidade do Araújo. Por mais que o Araújo conseguia muitas vezes quebrar um pouco dessa marcação, mas ao mesmo tempo um Uruguai pouco inspirado, né? Para tentar atacar e quebrar essas linhas defensivas, né? Com o Tambiraque e o Al-Amari, né? O Al-Amari muito bem, por exemplo, no combate 1 a 1 com o Darwin Núñez, né? Ele conseguiu retrair o Darwin Núñez a não conseguir jogar muito bem, ele acabou sendo basicamente anulado o jogo todo, né? E fez pouco o Darwin Núñez, né? Teve até uma chance, por exemplo, antes do gol da Arábia Saudita, uma chance com o Bentancur, que o Al-Ais faz a defesa, né? E aí tem o primeiro gol, né, da partida, né? Um gol de escanteio, a gente já tinha essa bola meio cantada, né? Que talvez os gols de escanteios, de bolas paradas, fosse o ideal, fosse o que ia ser buscado, seja de cruzamentos de escanteio, seja de bola de falta cruzada para dentro da área, e aí foi bola cantada. Falha do goleiro Muslera no primeiro lance de rebote, acaba sobrando pro zagueirão de frente pro gol, ele abre o placar. Uma Arábia Saudita muito confortável, porque seria a líder do grupo. Olha que bagulho bizarro, né? A gente ia ter a Arábia Saudita líder do grupo, com Espanha, Cabo Verde, Espanha, né? Talvez até pela ordem alfabética, e Uruguai em último. Olha só que coisa, as duas favoritas a passar em primeiro e segundo estavam sendo as últimas na primeira rodada, né? E um negócio maluco, e continuava a sina, e continua, né, a sina de que um sul-americano não conseguiu vencer ainda uma seleção, qualquer seleção que seja, nessa Copa do Mundo, né? A gente não teve nenhuma seleção sul-americana vencendo ainda nessa Copa do Mundo. Um segundo tempo onde o Uruguai, querendo ou não, vamos falar um português bem claro,
toma um pouco mais de vergonha na cara, né? Por mais que tenha um primeiro tempo muito equilibrado, né? De 60 a 40% de posse de bola, claro, uma Arábia Saudita que sempre tentava explorar, principalmente esses contra-ataques pelas pontas também, né? Por mais que o Uruguai conseguia reter, por exemplo, essa bola no meio, uma área que a Arábia Saudita não conseguia dominar muito bem, até porque o Bentancur e o Ugarte conseguiam roubar muito bem essa bola, né? Mas eles não estavam conseguindo aproveitar esses lances de perigo. Já a Arábia Saudita tentava sair pelos contra-ataques pelas laterais. Tem o Al-Nassr, que é o craque do time, tem o Al-Jurai, que também consegue fazer esses lançamentos. O Saleh tentava fazer alguma coisa, o Al-Bukharayan fazia o pivô, então ficava muito mais à frente, ficava isolado, pouco participou do jogo, né? No segundo tempo, totalmente inverso. A Arábia Saudita volta se retraindo totalmente para tentar segurar o placar e aí foi um apavoro, um amasso do Uruguai, né, para tentar, até porque, obviamente, só para vocês terem noção, no segundo tempo foi 76% de posse de bola contra 24, né, foi 22 tentativas de chute contra 2, né, e 8 no gol, né, o Al-Owais fez muitas boas defesas, eu não posso nem destacar a quantidade de defesas aqui específicas para cada, né, cada jogador acabou tentando fazer alguma coisa, mas você vê mudanças principalmente nas substituições, né? Sai o Matias Vina e entra o Sanabria, que conseguiu fazer com que esse corredor fosse mais ativo, mais participativo, colocou um time um pouco mais à frente, né? Deixou uma linha de 3 para colocar esse time mais à frente, o Oliveira fazendo tanto a zaga como a lateral esquerda para cobrir esse espaço. O Canóbio substituiu o Darwin Nunes, então o Darwin Nunes sai num esquema onde não estava sendo muito aproveitado, anulado pelo Al-Amari, e colocando o Canóbio para fazer essa ponta direita, né, infernizando a defesa da Arábia Saudita e colocando o Valverde um pouco mais para dentro para tentar aproveitar ele de chutes de fora da área. O Uruguai tentou muito chutes de fora da área, seja com o Bentancur, com o Valverde, com o próprio Garte também, né, e com o De La Cruz também, o Rodrigues que acabou entrando depois. Depois entrou o De La Cruz para dar mais mobilidade, precisava esse senso de urgência de tentar uma coisa mais técnica, uma coisa mais precisa do que a parte física de interromper um contra-ataque, porque a Arábia Saudita não subia mais. Então depois entrou o Rodrigues e aí sai o gol, né? Acaba saindo o gol numa jogada de cruzamento, a bola acabou sobrando, né? Falha, dá pra se dizer, falha não, né? O goleirão da Arábia Saudita acaba espalmando, né, pro lado, e é onde tava o Araújo, né? O Araújo, batalhador, guerreiro, lutou até o fim e fez o gol, cara. Eu acho que foi um dos gols, pelo menos de batalha, mais merecidos que a gente viu nessa Copa do Mundo, né? Num resultado triste para o Uruguai, mas ao mesmo tempo feliz para a Arábia Saudita, né? Um ponto que ajuda bastante, é um grupo 100% equilibrado, todo mundo empatado, todo mundo com um ponto. É um grupo bastante interessante para a gente acompanhar nessa Copa do Mundo, um grupo muito em aberto. É claro que a segunda rodada vai definir alguns pontos de vistas, né? Primeira rodada é sempre aquele teor de estreia, né? Sempre aquela ansiedade de estreia, né? A gente viu, por exemplo, o Valverde falando sobre a ansiedade da estreia. Mas vamos ver os próximos capítulos. O meu craque da partida vai ser o Al-Owais, apesar do gol tomado e da espalmada que ele dá pro gol do Araújo, cara, ele foi muito bem. Ele foi muito bem na partida. Ele evitou uma goleada no segundo tempo bizarra que seria do Uruguai em cima da Arábia Saudita. Gente, e por fim, né, já falando agora, falando sobre o último jogo da rodada, acabou de acabar o jogo entre Irã 2, Nova Zelândia 2. Tivemos quase a vitória da Nova Zelândia e quase a vitória do Irã também. Se fosse a vitória da Nova Zelândia, seria a primeira vitória na história da Nova Zelândia. É claro, a Nova Zelândia já coloca alguns feitos e muitos méritos, principalmente por não se deixar se afrontar uma seleção que, por exemplo, nos últimos 11 jogos perdeu 9 vezes. Então é uma seleção que tinha deixado sua maneira de jogar nesses amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, né? A gente viu, por exemplo, inclusive a gente fez as transmissões, eu fiz as transmissões na RWE do jogo do Haiti, né? Haiti e Nova Zelândia no pré-preparatório da Copa do Mundo, como, é claro, uma situação muito diferente, né? Uma Nova Zelândia que tinha muitos jogadores voltando de lesão, também rodagem de elenco, a gente sabe como pernas novas acabam não entrando muito bem durante a partida, um 4-0 justo pelo que foi feito lá naquela época contra o Haiti, mas enfim, uma questão situacional daquela vez, né? A gente viu 2 gols do Just, né, o atacante neozelandês, né, cara, eu queria muito fazer esse vídeo, porque agora acho que vai ficar meio tarde fazer o vídeo sobre a análise tática
da Nova Zelândia, mas é uma Nova Zelândia que é comandada pelo técnico Busley, e o Busley ele vem desde o sub-17, vem trazendo bons resultados do sub-20 também, vem trazendo bons resultados com essa garotada, né? Tanto o Just, como o Wold, o Randall, como também o Bindon, bons jogadores que vêm crescendo com ele com uma nova geração neozelandesa. É claro que a passos de tartaruga, sim, a passo de tartaruga, mas muito competente também nas divisões de base das suas seleções e trouxe agora para uma Copa do Mundo, auxiliando o Chris Wood e outros jogadores um pouco mais veteranos, como o Barbarousse, como o Crocombe, como o Ryan Thomas, jogadores mais experientes, né, pelo lado da Nova Zelândia, que não tiveram tanto sucesso nas competições. Vamos lembrar que a última competição de Copa do Mundo foi em 2010 e a última competição da FIFA foi em 2017 na Copa das Confederações, na extinta Copa das Confederações 2017, onde foi eliminado inclusive num grupo com o Cristiano Ronaldo. Então, assim, era uma seleção que precisava de uma renovação, se classificou. É claro que o contexto da Oceania modifica muito a maneira como a gente pode pensar esse degrau para uma Copa do Mundo, mas foi uma seleção que conseguiu combater e jogar contra uma seleção iraniana que, na teoria, teria mais posse de bola, né? Sempre a gente tem que colocar esse ponto, né? Na teoria, o Irã teria mais posse de bola, teria mais um jogo propositivo, principalmente tentando encontrar, e aí a gente fala também, né, desses dois pilares do ataque, né? Tanto o Taremi de um lado, um jogador que não é um 9 parado, um 9 que acompanha muito e vai nesse esquema de 4-4-2, a gente já vai falar essas escalações. O Taremi já é um jogador que sai desse 9, ele sai dessa área para vir tabelar junto com o meio e poder fazer esse jogo propositivo para os pontas poderem avançar e o outro atacante que está do lado dele ficar mais fixo na área e receber essa bola. Contra um Chris Wood, onde as principais jogadas da Nova Zelândia, quando joga contra seleções mais melhores do que ela, é jogar a bola nele, né? O Crocombe joga a bola, lança, fazer o lançamento, ou o Crocombe, ou a linha de defesa, que seja, fazer os lançamentos para o Chris Wood poder dominar e ele poder partir como um touro para poder chegar no ataque, né? Ele é um jogador que já faz muito isso na Inglaterra, ele já tem esse costume de fazer isso em vários times da Inglaterra, onde ele jogou na Premier League por muitos anos, na segunda divisão. Ele tem esse arranque, né, essa força física de levar essa bola até o ataque, mas conta principalmente agora com vários jogadores jovens, jogadores de habilidade. Por exemplo, o camisa 10 Singh, né, da Nova Zelândia, é um jogador que foi da base do Bayern de Munique, então alguma habilidade ele tem, né, um indiano naturalizado neozelandês, o Singh. Mas enfim, vamos falar principalmente agora dessa partida um ponto mais rápido, né? Tá muito tarde, não posso ficar demorando muito. A Nova Zelândia jogou num 4-2-3-1, né? A gente viu um jogo mais propositivo e acho que a Nova Zelândia aprendeu principalmente nos amistosos, né? Que fez contra o Haiti e depois a derrota de apenas 1-0 para a Inglaterra. Como se comportar em partidas onde você não é o favorito, né? Colocou o Crocombe, o Payne, o Surma, o Boxall, o Kakassi, o Joe Bell, o Stamenik, o McCall, o Singh, o Just e o Chris Wood lá na frente. A gente viu um time mais propositivo contra um time do Irã, um time que vem sofrendo muitas penalidades. A gente sabe a situação que o Irã vem passando, principalmente todas as questões ligadas à guerra, todas as questões ligadas com os Estados Unidos também, né? Todas as guerras que vem travando no Oriente Médio, a quase não participação do Irã na Copa do Mundo. Eles estão treinando no México, tendo que jogar nos Estados Unidos e voltar no mesmo dia, então já é uma logística muito puxada. Tudo que vem acontecendo com o Irã, a delegação do Irã também é um desastre, coloca sim na conta da FIFA como um grande desastre, que é esse desastre público, que é a gestão do Infantino nessa Copa do Mundo e a própria gestão de como ele leva essa Copa do Mundo para os patrocinadores, mas enfim, não vou entrar em detalhes a mais. É um Irã do técnico Galenoy. Ele treina essa seleção desde 2023 com no esquema de 4-4-2, né, que a gente já tinha falado, o Beiverante, o Rezalan, o Karizashi, o Demate e o Mohammad. Na linha de meio de campo temos o Youssef, o Estauli, o Godus e o Moeb.
com a dupla de ataque, né? O Taremi sendo esse jogador um pouco mais que volta e um jogador um pouco mais fixo que é o Morrogalo, né? O Morrogalo é um jogador que acaba ficando um pouco mais fixo do que o Taremi, né? A gente viu um primeiro tempo, cara, muito interessante, porque não foi um primeiro tempo onde a gente teve tanta dominância, de certa forma, da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, do Irã, né? A Nova Zelândia saiu pro ataque, conseguiu canalizar muito bem, principalmente diminuir essa tensão de poder jogar sem bola e poder trabalhar nas bases dos lançamentos diretos. Não à toa o primeiro gol, ele nasce do lançamento direto do próprio Corcombe, né, o goleiro da New Zealand, né, da Nova Zelândia, onde o Chris Wood faz o pivô, essa bola acaba sobrando para o Singh acaba dominando e fazendo um 2-1 com o próprio Corcombe, com o próprio Chris Wood, peço perdão, e o próprio Just vem tabelando no final, né? O Singh faz o passe pro Wood, o Wood faz o passe pro Just, o Just faz o passe pro Wood e a bola acaba sobrando pro Just abrir o placar, né? Então, a gente via também uma Nova Zelândia muito ofensiva, né? A gente via, por exemplo, o Kaká ser um lateral que acaba atacando muito esse corredor pelo lado esquerdo, enquanto o McCallum fazia essas linhas e podia trocar de lado com o Just para poder inverter e poder confundir a linha de defesa do Irã, né? Então a gente via um Irã que não conseguia até o seu primeiro gol, que também sai no primeiro tempo, aos 32 minutos, mas é um Irã com muita dificuldade de poder marcar e poder criar muitas vezes, né? Porque o Taremi é um jogador que recebia essa bola, mas ele precisava muito sair da área para poder criar esse jogo, né? Felizmente, o gol do Irã nasce numa felicidade, principalmente dessa bola aérea, né, desse corredor, né, porque essa bola ele nasce principalmente desse lado esquerdo, né, essa bola tabelada é uma construção onde eles vão construindo essa bola, eles vão tabelando essa bola e vão conseguindo encontrar principalmente o Rezalan que é um jogador experiente do Irã, onde ele consegue fazer tanto o cruzamento para dentro da área, consegue fazer esse quebra-linhas, fazer o passe para dentro da área, conseguiu essa assistência, né, por esse toque dentro da área, né? A bola acabou sobrando com o camisa 20, né, o Morgan Halu, e a bola acabou sobrando pro Rezalan e poder empatar a partida, uma partida muito empolgante, né, muito divertida de se ver. E por fim a gente tem, né, um Irã dominando as ações no segundo tempo, mas tomando um gol de empate do Just, né? Mais uma vez o pivô que o Cruzwood faz para o próprio Just poder marcar esse gol, né? E aí tem o empate do Irã logo em seguida numa falha de defesa, tá? Uma falha de defesa, um lançamento para dentro da área do próprio Rezalan, que para mim foi o destaque da partida. É claro que eu poderia votar no Just, porque ele também é o maior artilheiro da Nova Zelândia em Copas do Mundo, com 2 gols. Mas eu vou votar no Rezalan pelo gol e também pela assistência, muito importante na partida. O Surman jogou muito bem, né? O Boxall acabou falhando na defesa do segundo gol, o Surman também, mas conseguiu tirar e irritar muito o Taremi, é um jogador muito interessante para a gente acabar acompanhando, e um grupo que fica totalmente embolado, né? Um grupo que teve mais cedo, a gente tem nesse próprio vídeo, Bélgica 1, Egito 1, e agora tem 2-2, né? O Irã 2, Nova Zelândia 2, mas diga o que vocês acharam nos comentários sobre todos os jogos, se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo para todo mundo, segue a gente nas redes sociais, cara, a gente tá querendo chegar aos 200 inscritos, segue a gente nas outras redes sociais, seja no TikTok, seja também no Instagram, no próprio Mundo da FM, e até a próxima, se cuidem e adeus.